hoje com um assunto super interessante que fala do valor da contabilidade. E eu queria dar as boas-vindas à palestrante. Prazer te conhecer, viu, Lidiane? É, o prazer é dobrado quando a gente sabe que é um ex-aluno da PUC Minas. Gente, que outro dia estava aqui no nosso convívio do nosso dia a dia. Você seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Eu tenho certeza que as expectativas de todos aqui serão plenamente alcançadas pelo que eu já recebi de informações sobre o seu trabalho, e eu te desejo uma ótima noite de evento. Agradeço também a professora Ana Carolina por essa iniciativa. Você está com uma ótima mediadora aí, viu, Lidiane? O papo vai ser bom. E vamos começar. Fiquem todos à vontade, todos se sintam em casa. Muito obrigada, professor Sérgio. De nada. E, assim, sempre que fala assim, olha, eu preciso de um palestrante, né? Tem algumas pessoas que eu me lembro, uma delas é a Lidiane, né? Muito Então, bom. fico muito feliz que ela tenha aceitado novamente, né, estar aqui conosco, mesmo que virtualmente. Eu espero que a próxima vez seja presencialmente, que eu também gosto muito ali daquela proximidade, né? Mas esses eventos também online, eles têm o seu valor, fica registrado, né, para a gente conseguir acessar depois aquelas informações, porque é um conhecimento que a gente ouve na hora, mas que é interessante depois rever, né, o que a Lidiane falou sobre aquilo. Eu acho muito bom a gente ter essa possibilidade. Então, assim, é com muita satisfação que a gente dá início a mais um Papo e Segue, e eu agradeço a presença de cada um de vocês, os alunos, né, meus colegas docentes, né, profissionais da nossa área, por estarem aqui conosco. E esses momentos, eles são fundamentais para a gente enriquecer esse olhar acadêmico e profissional também, né? E a gente tem aí a honra de receber a Lidiane Fagundes, que ela é nossa egressa do curso de Ciências Contábeis no São Gabriel. Então, ela foi minha aluna algumas vezes. Ela fez iniciação científica comigo também. Embora ela tenha esse olhar acadêmico, nessa atuação acadêmica, mas ela teve uma atuação muito mais presente assim, no mercado de trabalho. E ela fez uma mudança aí significativa na profissão dela, e ela acho que ela vai compartilhar um pouquinho com vocês. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o currículo da Lidiane. Ela é uma profissional com sólida experiência em FP&A, auditoria, atuando em empresas de grande porte, capital aberto. É especialista em modelagem financeira, planejamento estratégico e apresentações executivas. Como eu falei, ela é bacharel em ciências contábeis, possui MBA em auditoria e compliance na PUC Minas também, e atualmente é estudante de finanças na USP, é certificada como líder, coach, sendo reconhecida pela habilidade de liderar equipes, traduzir dados em decisões de valor e gerar impacto positivo nos resultados das companhias. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Eu queria saber se você prefere deixar as perguntas mais para o final, durante a apresentação, só para a gente alinhar com todo mundo. Claro, primeiramente, obrigada, viu, Carol, pela apresentação. Eu acho que a gente pode deixar para o final. Eu Perfeito. vou apresentar, mas vou deixar um tempo para a gente bater um papo no final. Então, pessoal, vai anotando aí, deixa para o final. E desde já eu estou agradecendo aí pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Passo a palavra a você. Ai, perfeito, Carol. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão vendo? Perfeito. Então, ótimo, pessoal. Inicialmente, já afirmo mais uma vez que é uma alegria tremenda estar aqui com vocês nessa noite, ainda mais para falar de um tema que eu sou suspeita, que é contabilidade, e trazendo nessa noite uma visão assim que vai muito além do débito e crédito. A gente vai conversar um pouco de como que a contabilidade fortalece a inteligência financeira das organizações. A Carol já fez uma ótima apresentação minha. A única coisa que eu ainda ressaltaria é que, como aluna da PUC, eu também tive a oportunidade de participar de um concurso com a Carol em 2020, no qual nós fomos vencedoras do prêmio Não Aceito Corrupção, em segundo lugar. É uma premiação em âmbito nacional. Então, assim, eu recordo disso com muito carinho na minha trajetória.
E assim como um colega aí de PUC, né, Rafael, se não me engano, compartilhou no início do nosso bate-papo, é uma universidade que dá muitas possibilidades para os alunos, e eu acho que parte da felicidade que eu tenho na minha carreira hoje é por ter aproveitado muito bem essas oportunidades no meu tempo de graduação e de MBA com vocês. Então, já começa a minha palestra pedindo que vocês se atentem a essa quantidade de oportunidades batendo na porta e que vocês desfrutem dela durante o período de graduação. No mais, se ficou faltando qualquer informação, vocês podem me acompanhar também nas redes sociais, que com certeza vocês vão ver mais por lá. E aqui, pessoal, para a gente fazer um pequeno alinhamento, né, em relação a como que vai ser a nossa conversa, a gente vai começar falando sobre o poder do contador e o valor da contabilidade. Eu vou trazer um pouco de cases reais do mercado com empresas que eu acho que vocês vão gostar de ver um pouco mais de perto. E afinal de contas, falar de fatos reais é muito legal, né, gente? Então tem que ter essa parte dos cases. Vou trazer um pouquinho da prática do que eu tenho visto agora no mercado para que vocês façam esse mergulho de um pouco como que está sendo realmente essa parte da teoria que eu vou trazer aqui para vocês no dia a dia do profissional de contabilidade. E também a gente vai finalizar falando de habilidades que vão além da técnica. Então, iniciando aqui, pessoal, pelo poder do contador. Primeira coisa que eu gosto de falar em relação a isso aqui, eu não sei se está claro para todo mundo aqui que toda decisão financeira, de um café, a decisão por um IPO, passa pela contabilidade. Gente, olha só, aquele cafezinho que a gente toma lá no escritório, por mais que o valor seja irrelevante, eu não sei se eu posso afirmar isso nos dias de hoje, porque café tá bem caro, mas do cafezinho que a gente toma no escritório, que é contabilizado no final do mês como despesa na DRE da nossa companhia, até a decisão de um IPO, que é quando a empresa decide abrir, né, o capital, negociar ações na Bolsa de Valores, tudo isso passa pela contabilidade. E eu acho que o poder do contador, ele já inicia nesse momento. Gente, olha só o valor disso aqui. Tudo vai passar pelas nossas mãos. Inclusive, eu deixo a dar um desafio aqui para vocês, porque eu desconheço qualquer grande decisão de negócio que não passe pela contabilidade. Se alguém aqui conhecer alguma decisão grande de negócio que não passe pelas nossas mãos, por favor, compartilha comigo até o final da palestra, porque até hoje, em tudo que eu já estudei, tudo que eu já presenciei, todas as decisões, impreterivelmente, sempre vão passar pelas mãos do contador. Então, olhem a riqueza disso, como que é legal, né? A gente ter a possibilidade de participar de uma organização dessa forma. E se não fosse suficiente, a gente ainda tem muitas outras participações como contador. Eu acho que quando eu saí do meu tempo de graduação, eu ainda não enxergava tudo o que um contador pode fazer dentro de uma organização. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo. E assim, arrisco dizer que eu ainda posso não ter visto tudo que esse profissional faz. Mas dando algumas ênfases aqui para vocês, primeiramente, o contador ele pode estruturar o planejamento tributário e evitar riscos legais e fiscais para uma companhia. E por que eu estou começando por esse aspecto? Porque, pessoal, tem uma reforma tributária batendo na nossa porta. E o contador, ele pode atuar nessa reforma agregando muito valor para as companhias. Eu já estou vendo aqui em São Paulo grandes empresas se movimentando em relação a esse tema, seja criando setores que vão ser especialmente constituídos para atuar com o tema de reforma tributária, ou seja, também contratando consultorias externas que vão ser responsáveis por esse tema. Então, se você gosta dessa parte de impostos, de tributos, de legislação, esse é o seu momento.
Essa parte da reforma tributária, que vai se iniciar agora em 2026, vai trazer muita oportunidade para nós contadores. E para aqueles que conseguem agregar valor para o negócio, vai ter, com certeza, além de boas oportunidades, uma excelente remuneração. Então, para quem gosta dessa área, já estou dando a dica: procura uma Big Four, uma grande consultoria para atuar, ou então já tenta se encaixar nessas empresas que estão dando foco no tema e estão constituindo esses setores para cuidar, né, da temática da reforma tributária de 2026. E além de cuidar da questão tributária, o contador ele também monitora e melhora a saúde financeira do negócio. Pessoal, é isso mesmo, nós também somos responsáveis por melhorar a saúde financeira da companhia. E já elencando ali com outro quadrante, analisar custos e aumentar a margem de lucros. A gente vai falar sobre isso já já. Nós não somos responsáveis só pela elaboração e pela parte operacional de se estruturar uma DRE. Nós, como contadores, podemos ir muito além disso. Quando a gente consegue interpretar uma demonstração do resultado com qualidade, a gente atua diretamente monitorando o negócio e melhorando a saúde financeira. A gente consegue entender como funcionam os custos da companhia, quais podem ser reduzidos, e a gente consegue sim melhorar a margem de lucro do negócio. Mas isso só acontece com contadores que se movimentam, que conseguem olhar para uma DRE e ver mais do que números ali. Além disso, a gente pode apoiar decisões de investimento e expansão. Gente, olha como que isso aqui é rico. Sermos responsáveis por ajudar a administração a expandir os negócios. Quando a gente olha de maneira adequada para um balanço, para uma DFC, eu vou mostrar isso já já para vocês, a gente consegue ajudar a administração nesse tipo de tomada de decisão. Assim como a gente constrói e acompanha o orçamento empresarial. Em relação a isso, eu estou achando bem interessante, porque a figura do contador sempre olhou de uma forma histórica para os fatos e para o passado da companhia. Afinal de contas, a gente sabe exatamente tudo o que aconteceu na companhia. Nós somos os responsáveis pelos débitos e créditos. Então, todo esse histórico está nas nossas mãos. Só que, de um tempo para cá, o contador ele precisou passar a olhar também, não só para o tempo presente, como também para o futuro da companhia. Então, hoje, nós somos responsáveis por construir e acompanhar o orçamento empresarial. Quando eu falo de orçamento, aqui eu estou falando, em média, de pelo menos um próximo exercício fiscal para aquele negócio. Então, mais do que nunca, é hora do contador não olhar apenas para o passado da companhia, mas conseguir utilizar essas informações históricas para ter uma visão acurada do presente e do futuro do negócio. Olha como que a gente está se movimentando na profissão. E, além disso, gerar credibilidade com os stakeholders, com os usuários da informação. Nessa oportunidade que eu estou atualmente, eu tenho sido a responsável pelo setor de relação com investidores. É uma oportunidade muito legal, porque esse setor me dá a possibilidade de tirar as dúvidas ali dos investidores e realmente ter uma troca com eles em relação à saúde financeira da companhia, em relação aos números da companhia. Isso é papel nosso. A gente também está com um fundo de investimento nova-iorquino aportando bastante capital na gente. E eu também respondo para esse fundo de investimento números da nossa companhia. Para a gente conseguir gerar essa credibilidade com esses usuários da informação, a gente tem que ter domínio sobre esses números, sobre a real condição da companhia. E, sobretudo, traduzir eles em decisões estratégicas. Porque não adianta eu ser um profissional que tenho todos os números em mente, tenho todos os números de bate-pronto, sei estruturar muito bem qualquer demonstrativo contábil, mas não conseguir traduzir aquilo para uma tomada de decisão estratégica. O que a gente faz com muita informação, muito acúmulo de dados, mas sem conseguir traduzir o que aquilo representa para a gente? A gente não faz absolutamente nada.
Então, a gente está vivendo esse momento em que o contador, ele de fato precisa olhar para os números e auxiliar nas tomadas de decisão das empresas. E, sobretudo, organizar e projetar o fluxo de caixa com essa visão de futuro que eu estou trazendo aqui para vocês, de um profissional que consegue não mais olhar apenas para o passado, mas já pensar no futuro da companhia. E esse fluxo de caixa projetado é base para muitas decisões estratégicas. Então, aqui, pessoal, eu queria só pincelar e trazer mais poder ainda para essa profissão. Olha quanta coisa a gente pode acrescentar para uma organização. E aqui, sobretudo, né, vendo a contabilidade como a linguagem dos negócios, eu afirmo para vocês, ela mostra o que números isolados escondem. Não dá mais para ser número por número. A gente precisa conseguir olhar os demonstrativos, olhar os débitos e créditos, olhar os números daquela companhia e mostrar para os responsáveis da tomada de decisão o que está escondido ali. Pensa só, nós somos os donos de todos os números no negócio. Quem melhor do que nós para conseguir linkar esses números e refletir em relação a eles? Mostrar o que está escondido ali. E aqui eu também tenho uma afirmação ousada para vocês, mas é a de que, sem a contabilidade, decisões seriam feitas com achismo. Porque a contabilidade, ela é a responsável pelos fatos da companhia, pelos números que de fato ocorreram e ali foram registrados contabilmente. Sem esses registros contábeis, que inclusive são a base para as nossas projeções, a gente tomaria decisões com base em achismo, sem base, sem fato. Então, olha o valor que a contabilidade tem. Como eu acabei de citar, é a base para projeções, para estratégias, para correções de rota. Não tem como a gente falar de uma projeção que não parta do contábil. Porque o contábil é aquilo que a companhia de fato enfrentou historicamente. Então, toda projeção nossa futura, em parte, vai partir dos números contábeis. E quando a gente precisa corrigir uma rota, e toda empresa precisa corrigir uma rota em algum momento, nós, né, na nossa vida, a gente corrige rotas a todo momento. Então, vocês pensem, empresas administradas por nós, humanos, também vão corrigir muitas rotas. A gente precisa do suporte da contabilidade para que essa correção seja feita da melhor forma possível. E além disso, eu também adoro, né, afirmar que a contabilidade é o idioma comum do mundo dos negócios. Gente, olha que rico isso. Quando eu era auditora, eu tive uma passagem longa por uma Big Four, onde eu fui de trainee a gerente. Nesse tempo da auditoria, a gente tem muitos clientes, né? E eu tinha dois em especial, que era a Iveco, que é uma empresa ali do grupo da Fiat, que a gente reportava para a Itália, e eu tinha também a Sankyo, que é uma empresa que a gente reportava para o Japão. E a gente entrava em reuniões com a Itália e com o Japão, com os responsáveis pela contabilidade deles, e a gente chegava em conclusões e em decisões de negócio nessas reuniões. Porque eu expunha contabilmente as minhas preocupações, tudo aquilo que eu tinha identificado, os acertos, e eles, entendendo bem contabilidade também, compreendiam tudo aquilo, expunham a opinião deles, e juntos nós chegávamos a decisões de negócio. Então, gente, olha que incrível isso, olha o valor disso. A contabilidade é um idioma comum. Eu consigo tomar decisões de negócio junto de uma matriz na Itália, junto de uma matriz no Japão, porque nós estamos falando a mesma língua. E essa mesma língua no mundo dos negócios é a contabilidade. E aqui tem uma frase que eu também gosto bastante, que é: se o marketing é a vitrine da empresa, a contabilidade é o espelho. Porque, de fato, a contabilidade é aquilo que mostra o que está acontecendo no negócio. Qual que é a saúde real do negócio naquele momento?
é o espelho do negócio. Eu consigo tirar todas as minhas conclusões com base no espelho, com base na contabilidade. E aí, pessoal, agora que a gente já se empoderou bastante da figura que o contador é dentro de uma organização, vou compartilhar um pouco com vocês também sobre o planejamento financeiro estratégico, porque eu acho que é uma área de atuação dos contadores hoje que tem ganhado muito espaço no mercado. É uma área que eu estou atuando recentemente e é uma área assim que o contador contribui demais com a administração. Popularmente, ela está sendo muito conhecida como FP&A. Talvez vocês conheçam por essa sigla. E nesse planejamento financeiro estratégico, a gente tem definição de metas de crescimento, de margem, de retorno, porque um negócio ele precisa ser estruturado de forma que a gente tenha um bom plano para ele em curto, médio, longo prazo, e a gente consiga de fato colocar esse plano em vias que a gente o concretize. Então, a gente trabalha bastante com essa definição de metas e também com budget, com orçamento, com todas as modelagens financeiras que entram nessa parte aqui. A gente cria cenários otimistas, realistas, conservadores, pessimistas, muitas vezes também, porque é muito importante para a administração, para o CFO, ter cenários para tomar as melhores decisões para a companhia. Porque uma certeza a gente tem, pessoal: a vida é incerta, o mercado é incerto para todos nós. Quando a gente começa a conseguir traduzir os números da companhia em cenários otimistas, em cenários pessimistas, em cenários em que tudo, absolutamente tudo dá certo. E eu juro que esses cenários eles se concretizam em algumas vezes, pessoal. Não em tantas quanto a gente gostaria, mas em algumas vezes o cenário otimista ele vai dar certo. Mas e muitas vezes o pessimista, aquele cenário em que tudo vai dar errado, é o que vai ocorrer. A gente precisa ter ali também aquele cenário razoável, em que parte vai dar certo, parte vai dar errado, e todas as consequências que esses cenários vão gerar para o negócio. Porque com isso em mãos, é muito mais assertiva a tomada de decisão que vai ser tomada para aquela companhia. E é claro, alocar de maneira eficiente os recursos. Mais uma vez, né, quando a gente olha para a DRE, olha para os custos, para as despesas que a companhia está incorrendo, a gente está alocando os recursos de forma eficiente? Isso é uma pergunta que não pode sair do nosso radar. E é claro, né, previsão de riscos e estratégias para mitigar impactos. E, gente, quando eu coloco isso aqui, eu estou me atrevendo a pensar nessa figura do contador atual, que é um contador que faz muita interface com as outras áreas da companhia. Não dá mais para nós sermos aquele contador que fica sentado na mesa dele, apenas com os papéis dele. A gente precisa se movimentar dentro da companhia. A figura do contador de hoje é um contador que caminha junto do setor jurídico, caminha junto da controladoria, caminha junto do marketing, do comercial. Hoje, um contador que agrega valor para o negócio é um contador que faz interface com essas áreas, entende bem o negócio e assim consegue traduzir os números. E aí, quando eu falo de previsão de riscos, eu já imagino muito esse contador que ele consegue atuar lado a lado com a auditoria interna, com controle, com o setor de controles internos, com compliance da companhia. Então, mais do que nunca, a gente vê essa necessidade desse profissional levantar da sua mesa e caminhar pelo negócio. E todos esses setores, independente do tamanho da empresa que vocês atuem, todos esses setores, eles vão agregar para a imagem do contador, para a tomada de decisão que ele pode contribuir. Então, quando a gente fala aqui do planejamento financeiro estratégico, a gente vai estar olhando para o futuro do negócio, com dados reais e consistentes. E esses dados reais e consistentes só podem ser tragos pela contabilidade. É muito rico a gente ter poder sobre isso.
E como que isso funciona, né, pessoal, no dia a dia, um pouco mais na prática? Como que a contabilidade ela sustenta esse planejamento financeiro? O que acontece é que, como ela é a base desses dados reais, dos registros contábeis em si, de tudo que aconteceu na companhia, ela dá o start em todas as análises que a gente faz. Não só no setor de FP&A, como na controladoria e em diversos outros setores da empresa. Então, a contabilidade, ela starta essas análises e cria cenários, que eu acabei de citar para vocês, otimistas, pessimistas, razoáveis. E através desses cenários, a gente chega em decisões para o negócio. E decisões aqui, pessoal, pequenas, mas muitas vezes decisões grandes também, decisões grandes. Eu participei de algumas decisões com o CFO da empresa que eu estou atuando hoje. Por exemplo, agora no início do ano, né, posso falar, pois já são informações públicas, da emissão de mais uma debênture no mercado. Uma debênture de 850 milhões de reais. A gente não pode tomar uma decisão dessas sem estar muito embasado no que isso vai representar para o negócio, a tempo presente e a tempo futuro. Então, com base nesses cenários, a gente toma decisões para o negócio. E é claro, depois que essas decisões são tomadas, o trabalho não acaba não, pessoal. A gente continua acompanhando e monitorando essas informações. E elas, lógico, vão gerar mais débitos e créditos, e a gente vai voltar para a contabilidade. E é de fato um círculo. A contabilidade concretiza os nossos fatos, o nosso passado, a gente analisa, a gente cria cenários, a gente toma decisões, a gente acompanha o resultado dessas decisões, a gente monitora o negócio. E novas contabilizações vão surgir o tempo todo. Esse é um fluxo aqui para o nosso dia a dia. E, então, assim, a contabilidade, né, no sustento desse planejamento financeiro vai ser a responsável pelo histórico confiável para que a gente consiga projetar e ter uma visão de futuro para o negócio. Vai ser a responsável por mensurar a performance real do negócio. Ela também vai ser a base para simulações e para a tomada de decisão. E, sobretudo, pessoal, me arrisco a dizer, ela também vai suportar a transparência e a confiabilidade das informações. E aqui tem uma frase que eu também gosto bastante. Ó, se tiver alguém já dormindo aí, acorda, tá? Porque eu gosto dessa frase. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela diz assim, que o planejamento financeiro é um mapa, a contabilidade é o terreno. E se o terreno não estiver bem medido, o mapa não leva a lugar nenhum. Qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal? Primeiro, não adianta a gente chegar na alta administração, chegar na sala de um CFO e apresentar números isolados para eles. Isso não vai levar a lugar nenhum. Principalmente se a gente chegar na sala deles com números que não estão acurados, com números que não retratam, de fato, o que a companhia passa naquele momento. E aqui também, como eu tive uma trajetória muito marcada pela auditoria, né, muito marcada por erros intencionais, não intencionais, eu digo para vocês também que uma das coisas que mais faz com que esse mapa não leve a lugar nenhum é o jeitinho brasileiro. É a gente arredondar números que não são para serem arredondados. Ou então a gente chamar de arredondamento proporções significativas de valor. É quando a gente prefere fazer um registro com um valor mais fácil de ser contabilizado, ao invés de colocar a mão na massa e fazer o valor mais acurado. Quando a gente age dessa forma na contabilidade, a gente está entregando para a administração um mapa que não vai levar a lugar nenhum. Ou então, um mapa que vai ser base para a tomada de decisão, mas que podem se tornar decisões errôneas para o negócio. E a gente não tem dimensão disso num primeiro momento. Algumas decisões que as empresas tomam hoje, a gente só vai descobrir o impacto lá na frente. Então, sobretudo, pessoal,
pensem bem em como vocês estão entregando esse mapa, independente do cenário que vocês tenham hoje e para quem esse mapa vai ser entregue hoje. Porque muito antes de ser contador, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser éticos, nós precisamos entregar as informações de forma acurada, de forma real, independente se a gente vai entregar essa informação para uma consultoria externa, se vai ser para um outro analista, se vai ser para um coordenador, se vai ser para um gerente. Se a gente não entrega desde o início da nossa carreira, uma informação acurada para um analista, para um coordenador, não é para um CFO que a gente vai entregar. Então, comecem desde já a ter isso assim muito claro para vocês, para que vocês sempre entreguem mapas que levem a boas decisões no negócio em que vocês atuam. E aqui, pessoal, é claro, né? Só desbravando um pouquinho da ideia que eu trago para vocês do olhar a DRE além só de ver números, né? Conseguindo agregar valor para o negócio. A DRE, ela é o termômetro da performance financeira do negócio, pessoal. E aqui, só de bater o olho na DRE, a gente já consegue tirar algumas conclusões, né, gente? A gente já vê de cara a receita da companhia, os custos, as despesas, e isso já é muita coisa. Quando a gente pega uma DRE, a primeira coisa que a gente faz ali é uma análise vertical e horizontal. E com pouco mais de 2, 3 minutos, a gente já começa a ver se os números estão crescendo, se estão caindo, se estão sendo expressivos, se não estão, se estão sendo mantidos há muito tempo. E isso pode trazer à tona muitas preocupações para o negócio. Só que a gente ainda pode ir muito mais além de só fazer uma análise vertical e horizontal na nossa DRE. A gente pode trabalhar com vários indicadores em cima delas. E aqui eu trouxe só, assim, pessoal, os principais, aqueles que eu acho que toda vez que a gente olha uma DRE, a gente precisa fazer, mas é claro que não termina aqui, né? A gente tem muitos outros. Vamos pegar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pegar aí uma receita, uma venda de R$ 100. Uma venda de R$ 100 e vamos supor que a gente teve custos com essas vendas de 60. Nos restou R$ 40 no bolso. Receita 100, custo 60, me restou R$ 40. R$ 40 ou esses 40% é a minha margem bruta. E a margem bruta já me entrega se um produto é lucrativo ou não é. Agora vocês pensem, a gente conseguir fazer o cálculo da margem bruta produto a produto da companhia. Talvez a gente já comece a ver ali quais são os carro-chefes e quais são aqueles produtos que entregam mais custo do que receita. E além disso, a gente está lá com os R$ 40 no bolso, né, pessoal? Vamos tirar agora as despesas operacionais. Vamos tirar o aluguel, vamos tirar o salário da equipe, vamos tirar o marketing. Vamos supor que desses 40, agora eu passei a ficar com 25 reais ou 25%. Essa é a minha margem EBITDA. E ela consegue me mostrar se essa operação está gerando caixa. Porque eu já tirei ali daquela receita os custos, já tirei as despesas operacionais. Aquela venda está me gerando caixa. Mas segura aí, a gente ainda está com R$ 25 no bolso. Vamos caminhar mais um pouquinho e vamos tirar agora depreciação e amortização, principalmente. Mas vamos tirar também todas aquelas outras despesas, com exceção do resultado financeiro dos impostos. Agora, pensa só, dos R$ 25 que eu tinha no bolso, tirando mais a depreciação e a amortização especialmente, eu chego a R$ 20, 20%. Gente, aí eu já começo a ter uma ideia se aquele produto, se aquela venda, se a minha companhia está saudável ou não. E se eu ainda quiser caminhar mais um pouco, porque eu ainda estou com R$ 20 no bolso, eu tiro as despesas financeiras e as receitas financeiras e tiro os impostos desses R$ 20 que me sobrou.
E, gente, quando a gente fala hoje em dia, nesse cenário atual de resultado financeiro, eu tô falando de algo gigante, porque olha a nossa inflação, olha os nossos indicadores, o quanto que a gente está pagando em juros para os empréstimos que a gente tem lá no passivo, o quanto que as nossas aplicações estão rentabilizando. Então, quando eu falo assim de analisar o impacto do resultado financeiro do negócio, eu estou falando de olhar algo grande no cenário atual que nós temos. E aí, daqueles R$ 20 que nós tínhamos, tirando as despesas financeiras, as receitas financeiras e os impostos, eu chego em R$ 10. E R$ 10 é de fato aquilo que a gente vai colocar no nosso bolso, que os sócios da empresa vão colocar no bolso deles ou vão decidir por reinvestir. E esses R$ 10 que sobrou no final lá dos meus 100 me mostra se aquele negócio é lucrativo ou não. Se eu tive uma venda lucrativa ou não. Então veja só que apenas com essas margens aqui, a gente já conseguiu tirar tantas conclusões em um pequeno espaço de tempo com uma DRE em mãos. E isso é de fato vocês utilizarem esse termômetro da performance financeira que a DRE é. E se eu falei da DRE, claro que eu não posso deixar de pincelar aqui o balanço patrimonial também, porque esses dois têm a obrigação de caminharem juntos, né, pessoal? O balanço patrimonial, ele é o retrato, ele é a foto da minha empresa na database que eu escolho analisá-la. E assim como eu fiz com vocês alguns indicadores na DRE, para vocês compreenderem, no balanço a gente pode fazer todos os indicadores também. Só que aqui muito voltados à liquidez do negócio, ao endividamento, ao grau de alavancagem que aquele negócio possui. E quando a gente chega para uma tomada de decisão na alta administração, eles querem saber se aquela empresa aguenta crescer, se ela se sustenta, se ela está fragilizada. Uma pergunta comum aqui que a gente escuta: nós temos estrutura para expandir? E a gente consegue responder isso olhando para o balanço. E não apenas isso, a gente também apoia decisões como buscar crédito, contrair um empréstimo, se vai ser capital próprio ou se vai ser capital de terceiro. A gente consegue pagar dividendos, decidir, né, se iremos pagar ou não dividendos. A gente consegue, pessoal, decidir por investir em novos ativos. Então, o balanço patrimonial, por mais que ele pareça básico, para quem sabe analisá-lo, a gente consegue tirar muitas conclusões desse quadro contábil. Então, por favor, não é só para fechar o balanço patrimonial, igual a gente bem aprende, né, nos nossos primeiros períodos de faculdade. É para ir além, é para a gente alcançar novos estágios à medida que o tempo vai passando e nós vamos nos aprimorando como profissionais da contabilidade. E falando de DRE, de balanço, é claro que a gente tem que falar da DFC, do nosso fluxo de caixa que revela a verdade sobre o dinheiro. Gente, eu vejo hoje, quando eu saí da graduação, eu sabia estruturar muito bem uma DFC, mas eu não tinha a ideia do quanto que esse demonstrativo nos entrega. Eu acho que essa ideia normalmente só vem depois, quando você está no mercado e a gente começa a discutir muito esse demonstrativo. E que, inclusive, como auditora, era um dos demonstrativos que eu mais identificava erros e distorções nos meus clientes. Então, esse é um demonstrativo que vale muito a pena a gente dar um foco maior, inclusive quando a gente ainda está na graduação. Pessoal, quando a gente pega esse demonstrativo, a gente já está vendo as entradas e saídas reais de recurso. A gente já está vendo como aquela companhia ganha dinheiro e como que ela perde dinheiro, para onde esse dinheiro está indo. Se não fosse suficiente a gente pegar o demonstrativo e de cara já ver essas entradas e saídas, a gente ainda tem elas organizadas, separadas em operacional, investimento e financiamento. Então, com poucos minutos, olhando com atenção uma DFC, a gente já tem revelado a sustentabilidade financeira e a liquidez daquela empresa. E se a gente continuar analisando esse demonstrativo,
nós nos tornamos capazes de responder se a gente tem caixa suficiente para pagar, se a gente tem caixa suficiente para investir. Quando você, como contador, chega para um CFO, chega para um conselho de administração, essas são as perguntas que eles vão fazer. Número por número não leva a administração a decisão alguma, pessoal. A gente tem que estar pronto para responder para eles, olhando para a DFC que a gente elaborou, mas que às vezes a gente não se aprofunda o suficiente, se eles devem ou não devem seguir com algum pagamento, com algum investimento. E, sobretudo, ressaltar aqui para vocês também que lucro não é o mesmo que caixa. E aí eu também me atrevo a falar que eu saí da minha graduação possivelmente imaginando que lucro e caixa poderia ser a mesma coisa. Eu acho que isso é algo que, inclusive, prejudica inúmeros negócios, e é uma visão um pouco mais madura contábil aqui, conseguir discernir lucro de caixa. E é por isso, pessoal, que eu trouxe aqui duas queridas de mercado para a gente conversar um pouco em relação a isso. A primeira é a Netflix, que eu tenho certeza aí que todo mundo adora. Final de semana tá na casa aí de todos vocês. E a Netflix, ela tem um case bem legal de no início, né, da operação, é um lucro contábil muito alto, ser uma empresa lucrativa, mas com muitos desafios de caixa. Vamos ver um pouquinho em relação a isso. E aqui, pessoal, os demonstrativos eles foram pegos no site de relação com investidores dessas companhias, é público, tá? Então, qualquer um de vocês pode pegar. E eu trouxe de anos históricos, só porque eu achei que os números fizeram uma discrepância mais interessante para a nossa conversa. Mas vamos pegar a Netflix ali em 2019. Inclusive no pré-pandemia, porque eu garanto que muita gente aí passou a conhecer a Netflix e os streams durante o tempo de pandemia, porque a gente estava muito em casa, né, pessoal? Mas quando a gente fala aí do pré-pandemia de 2019, olha só, a Netflix, ela registrou uma receita, um lucro, né? Um net income de 1,8 bilhões, suportada ali por uma receita de 20, né? Então a gente vê que era empresa muito lucrativa. Só que quando a gente pega a DFC dessa empresa, a gente vê um caixa operacional negativo em 2,8 bilhões. A gente vê ali o free cash flow, que é aquele caixa livre, né, para a companhia reinvestir ou para outras tomadas de decisões da administração, também negativo em 3,2 bilhões. E o que que isso nos remete? Caixa não é o mesmo que lucratividade. Uma empresa lucrativa, mas com um caixa muito negativo. E por que que isso se deu no início da Netflix? Porque, principalmente quando a gente está falando de streams, né, de assinaturas, normalmente o cliente ele vai efetuar o pagamento depois de um mês de uso. E é o caso da Netflix, e no início eles tiveram muitos gastos para estruturar a plataforma, para adquirir as licenças de muitas séries e filmes que eles exibem, como também para produzir, porque a Netflix também é uma produtora de conteúdo. E eles tinham custos muito altos, e só conseguiam contabilizar a receita depois. Então, isso fazia com que a companhia enfrentasse muitos desafios de caixa, ainda que fosse uma empresa lucrativa. Hoje o cenário já normalizou, afinal de contas, ele já tem muitas produções próprias, muitas licenças já quitadas, pelo número de usuários, de assinantes também, isso já deu uma normalizada. Mas no início, quando a gente olha, né, as receitas contabilizadas pelo regime de competência, é claro, e as entradas reais de recurso pela DFC no regime de caixa, a gente vê esse descasamento e é muito interessante, porque a gente conclui uma empresa lucrativa com desafios de caixa. Sim. E a segunda querida de mercado que eu trouxe aí para vocês é a Amazon.
Tenho certeza que todo mundo aí também já comprou algum livro, né? Algum produto nessa varejista. E a Amazon, ela nos traz o contrário. É uma empresa com prejuízo contábil e com caixa dos sonhos de causar inveja em outras empresas de mercado. O que que nós temos aqui? E aí também, né, pessoal, dados históricos, a gente teve um lucro, não, um prejuízo, um loss de 241 milhões. Então, uma empresa que oferiu prejuízo. E quando a gente vai no fluxo de caixa, a gente encontra um fluxo de atividades operacionais de 6,8 bilhões e um free cash flow de 1,9. Então, novamente, a discrepância que acontece nessa companhia. E uma empresa dando prejuízo, mas na realidade oferindo um caixa muito bom. E aqui qual cenário, né, que isso se justifica? Nesse caso em especial, eu até peguei o restante dessa demonstração financeira, eu fui lá e calculei o PMR e o PMP, que é o prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento dessa companhia. E, pessoal, eu oferi que o prazo médio de recebimento dos clientes é 23 dias. Ou seja, os clientes da Amazon normalmente pagam à vista. Essa é a realidade. Ou então parcelam de uma única vez. Isso faz com que o negócio ele gire em torno de um PMR, de um prazo médio de recebimento dos clientes, em 23 dias. E quando a gente olha um PMP, que é o prazo médio que eles pagam os fornecedores, é de exatos 73 dias nessa demonstração contábil. Então, a gente tem um prazo médio de pagamento de mais de 70 dias e um PMR de 23. Ou seja, eles recebem dos clientes dentro do próprio mês e pagam os fornecedores 3 meses após. É claro que também muito justificado pelas condições comerciais que eles possuem com esses fornecedores, dado o porte da empresa. Então, a gente vê que é um negócio que gera muito, 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 muito caixa. E é um negócio também, pessoal, que tem como política interna o reinvestimento de tudo que eles conquistam. Tanto é, não sei se tem alguém aqui que está investindo ou já investiu na Amazon, mas já fui investidora deles há um tempo atrás, e eles não distribuem dividendos. Até hoje não distribuem. Porque tudo aquilo que eles conseguem gerar de caixa, eles reinvestem no negócio. Só que quando a gente começa a pensar nessa política deles de reinvestimento, a gente também vê um CAPEX crescendo muito, um investimento imobilizado, intangível, muito crescente. Imobilizado e intangível gera despesa com depreciação e amortização. E depreciação e amortização afetam o resultado da companhia, então contribui muito para o prejuízo, mas são transações não caixa. Por mais que vocês vão ver, né, lá na DFC, depreciação e amortização, mas só ajustando o caixa lá em cima, né? Não é uma transação caixa. Então, de novo, um reinvestimento muito alto na operação gera depreciação e amortização que contribui para o prejuízo contábil, mas não afeta diretamente o caixa da companhia. Então, todos esses cenários nos fazem concluir, como moral da história, que lucro contábil não garante caixa. E que prejuízo contábil não significa falta de dinheiro. E eu quis trazer essa visão para vocês, porque a pesquisa do US Bank nos revela que 82% das pequenas empresas falham devido a problemas de fluxo de caixa. Isso é muito comum, pessoal. Fluxo de caixa é um demonstrativo complexo, leva empresas à falência. 78% das empresas falham por falta de um plano de negócios bem estruturado. A importância das projeções, dos cenários que eu trouxe aqui para vocês. E 60% das pequenas empresas relatam dificuldade com a gestão do fluxo de caixa, mais uma vez corroborando a complexidade desse demonstrativo. E o quanto que eu espero que vocês aproveitem esse tempo de graduação para se aprofundarem nele. E falando agora, né, pessoal, da prática,
como que a gente faz isso tudo no dia a dia. Excel é arroz com feijão. Pessoal, quem tem um Excel avançado vai precisar ir atrás de um Excel avançado. E eu digo que assim, direto eu entro no meu LinkedIn e tem postagens lá falando que está no final dos tempos do Excel e não está no final dos tempos do Excel. A gente utiliza isso aqui muito. Empresas de grande porte ainda utilizam muito Excel. Então, para quem ainda não tem um Excel avançado, isso aqui é feijão com arroz. Um bom PowerPoint também é, porque você vai precisar traduzir as informações de alguma maneira para a administração. E até hoje a forma com que a gente mais utiliza são apresentações executivas, é o velho e bom PowerPoint. O Word, principalmente como auditora, eu utilizava muito o Word para escrita de memorandos. E aqui, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais do que vem pela prática, né? A gente tem o Power BI que está sendo muito utilizado, porque ele consegue mostrar as informações de uma forma muito legal, graficamente, né? Com ilustrações. Power BI, SQL, Python. Isso aqui é muito do futuro, muito do que vai ser requerido na nossa área. Mas comecem pelo básico, comecem pelo feijão com arroz bem feito. Excel, Word, PowerPoint. E na prática também, pessoal, como que a gente vai fazer com que tudo isso gere decisão no negócio? A gente vai fazer com que isso gere decisão com assertividade, com informações assertivas para a administração, com muita clareza na nossa comunicação, com muita síntese e com muito impacto. Isso daqui é trabalhado na comunicação. Eu tinha um sócio na auditoria, eu sempre me recordo dele quando eu falo de síntese, que quando surgia algum problema nos nossos clientes, ele virava para mim e falava assim: beleza, Lídia, vamos discutir. Só que eu tenho 5 minutos. 3 é você me explicando o problema e 2 é eu te repassando a solução. E era, de fato, apenas 5 minutos com ele. Então, trabalhem na comunicação de vocês. Uma comunicação assertiva, clara, sintética e de impacto. E agora, indo, né, para o rumo final da nossa conversa, para as habilidades além da técnica. Pessoal, visão de dono é indispensável para qualquer profissional. Eu participei de uma palestra no ano passado que eu gostei demais, que chamava Empreenda-se, que fala do nosso papel de empreender em nós mesmos, sendo CLT, trabalhando por conta própria. Empreender é para todo mundo. Quando a gente tem visão de dono do negócio, a gente está empreendendo no nosso conhecimento, a gente está empreendendo na nossa carreira, na nossa trajetória. Então, tenham visão de donos do negócio. Tenha comunicação com as outras áreas, assim como eu trouxe para vocês a figura desse contador que faz a interface com as outras áreas de negócio. Isso é indispensável para que vocês consigam agregar valor para a companhia. Pensamento crítico e analítico. Pessoal, tenham um julgamento profissional. Peguem os números e desconfiem dos números. Conversem com os números. Vejam com atenção aqueles números. Tenham um pensamento que vai muito além da primeira impressão que vocês tiveram. Traduza dados. Como eu falei desde o início aqui da nossa conversa, pessoal, número por número não leva a lugar nenhum. Números isolados não nos revelam nada. Traduzam dados, traduzam os números. E tenham senso de urgência. Porque, afinal de contas, todo contador sempre está enforcado. É muito trabalho, é muita pressão, é muita coisa para fazer. Então, tenham senso de urgência. Aprendam a discernir o que é urgente do que é importante, do que é trivial. Essa distinção vai fazer muita diferença na carreira de vocês. E, por fim, comecem desde já a trabalharem aspectos de liderança. Porque, pessoal, antes de vocês se tornarem líderes, tornem-se líderes de si mesmos. Depois que vocês forem líderes de si mesmos, aí vocês se tornam líderes de equipes. Eu acho que isso vai fazer com que vocês se tornem líderes muito melhores para essas pessoas. E agora que a gente pincelei aqui com vocês as habilidades, além da técnica, para o profissional de hoje, tá, pessoal? O que é indispensável que vocês façam hoje.
a gente vai finalizar falando do profissional do futuro. E para isso, eu quero compartilhar aqui um minutinho desse TED Talk, que eu gosto demais dele, que é da Michelle Schneider, e ela explica o que para ela é o profissional do futuro. Eu tô com medo de eu dar o play e sair um comercial do YouTube aqui. Mas se acontecer, tá tudo bem, tá, pessoal? Afinal de contas, a gente tem que pagar o marketing pro YouTube também. Deixa eu ver. Com até R$ 100, você coloca as contas em um dia. São mais de 115. Alguns anos atrás, eu estava na ponte aérea de sentir. A gente está criando inteligência artificial, mas a gente não está criando consciência artificial. Dizem que no ano de 2029, um computador vai se tornar tão inteligente quanto nós, seres humanos. E que em 2045, um único computador vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Porém, não há nenhum indício de que esses computadores vão se tornar conscientes, ao menos tão cedo. Eles não vão poder sentir. E se é isso que vai diferenciar a gente dos computadores, isso que vai diferenciar a gente dos robôs, a gente tem que começar a desenvolver mais a consciência humana. A gente está cada vez mais desenvolvendo o nosso externo e esquecendo de olhar para dentro da gente. Cada vez mais nos é cobrado que a gente seja o melhor profissional, o mais bem-sucedido, o mais inteligente, o mais competitivo. Mas ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções. E se a gente não aprender e não entender que a felicidade não está em ter, e sim em ser, a gente vai continuar criando mais e mais robôs humanos. Pois não é preciso ser um robô para agir como um. Então, hoje, quando eu penso, quem será o profissional do futuro? Quem serei eu como profissional do futuro? Para mim, o profissional do futuro vai sim desenvolver as habilidades externas. Mas se ele não desenvolver os skills internos e conseguir equilibrar isso dentro dele, a chance dele viver uma vida medíocre e infeliz será muito grande. Em outras palavras, o ser humano, o profissional do futuro, nada mais é do que um ser humano do futuro. Gente, olha que demais o que essa moça traz, a Michelle Schneider. Não é preciso ser um robô para agir como um robô. Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos agindo como robôs? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa nos monitorar para que a gente pare de agir como robôs e, de fato, agregue valor no trabalho que a gente está executando. E, resumindo, essa visão de profissional de futuro, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, porque eu poderia colocar aqui meu achismo, né? Mas como eu falei no início da palestra, que eu gosto da contabilidade, de fatos, falando aquilo que o Fórum Econômico Mundial afirma, o profissional do futuro ele é repleto de pensamento analítico e crítico. Ele é repleto de pensamento fora da caixa, pessoal, de julgamento profissional, de ceticismo profissional. E é claro, é um profissional com muita inteligência emocional também. Porque é necessário olhar para dentro de si. E quando a gente está bem, a gente desempenha um trabalho de forma melhor ainda. Então, vai ser um profissional com muita inteligência emocional, com muita liderança. Como que esse profissional vai cuidar das pessoas? Como que esse profissional ele vai dar conta de gerir um time? Então, profissional com aspecto de liderança muito aguçado e com influência social. Hoje em dia, a gente precisa sair da caixinha para pensar também com viés de sociedade. E, sobretudo, um profissional com muita curiosidade. Um profissional sempre disposto a aprender, a desaprender, a reaprender. Isso é o que a gente está chamando lá no LinkedIn de lifelong learning. E essa expressão traduz muito do profissional do futuro, que é esse profissional que vai aprender o tempo todo e vai aceitar que ele nada sabe ainda, que ele sempre pode aprender mais. É um profissional que vai ter o conhecimento das tecnologias, porque hoje em dia é indispensável não pensar e não
não vê todos os reflexos que a tecnologia está trazendo, não só para a nossa vida profissional, mas para o nosso dia a dia também. Então, vai ser um profissional que atua e domina tecnologias, e vai ser um profissional com muita empatia e com muita escutativa, porque isso é aquilo que nos faz aprender mais e mais e mais, e a sermos bons líderes. E assim como a Michelle trouxe, pessoal, nesse futuro que a gente vê, com tantas máquinas, ela citou como vai ser 2029, e parece até quase inacreditável, mas a gente vendo tudo que está acontecendo hoje, a gente entende que é uma possibilidade provável. O profissional do futuro, em meio a tanta tecnologia e a tanta máquina, ele vai se destacar se ele for humano. Sejam humanos. Numa década tão marcada pela tecnologia, ser humano é aquilo que vai te diferenciar. E aqui, pessoal, compartilhando também com vocês algo que eu tenho feito na minha carreira. Você só aprende, você só ganha força quando aquilo que você aprende é colocado a serviço do outro. Então, essa oportunidade que vocês têm de estar nessa cadeira que eu já estive um dia, pode refletir em um impacto que você pode gerar para as pessoas que você convive, na sociedade que você está inserido. Então, compartilhe com generosidade. Hoje eu não apenas claramente ajudo as pessoas ao meu redor com imposto de renda gratuitamente, porque esse é meu papel básico como contador, mas eu também contribuo fazendo planejamento financeiro de pessoa física. Já atuei em ONGs com isso, atuo também com mulheres que têm situação de vulnerabilidade financeira, a se organizarem, a saírem de situações até mesmo de violência doméstica, com conhecimento de finanças que eu tenho em mãos. Dou muitas palestras para jovens em relação à educação financeira. Em um país que a educação financeira é quase inexistente, a gente não fala sobre dinheiro dentro de casa, nos nossos relacionamentos, a gente não aprende sobre dinheiro desde a nossa infância. Então, olha os adultos que nós nos tornamos. E a contabilidade ela é muito ampla, ela pode te trazer muitas formas de contribuir com a sociedade. Então, compartilhem com generosidade. Depois de alguns anos tendo formado em contabilidade, e podendo contribuir dessa forma, assim como estou hoje nessa noite, com todas as outras palestras que eu também dou, eu tenho visto que essa é a maneira que faz com que o meu conhecimento se torne legado. E eu desejo de verdade o mesmo para vocês. Tornem o conhecimento de vocês um verdadeiro legado. E por fim, eu estou aqui nessa noite, pessoal, também para desejar, assim, especialmente para cada um de vocês que está aqui, uma carreira e uma vida longa e muito feliz. Obrigada. Muito bem, Lidiane. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. É porque eu troquei de Estamos. fone e o outro estava apertando, minha orelha estava doendo. Acontece. Lidiane, a sua fala é inspiradora para todos nós, motivadora também, né? Queria agradecer demais, né, pela sua palestra, mais uma vez. Eu acho que você nos conduziu para uma reflexão essencial sobre como que a contabilidade ela vai muito além do débito e crédito, né? Essa que era a sua proposta, né? E a gente enxerga realmente que a contabilidade ela é um pilar estratégico que fortalece a inteligência financeira das organizações. E nos instiga também a enxergar o papel do contador assim, de uma forma muito mais ampla e protagonista. Então, assim, não só o domínio técnico, né, que a gente sabe que precisa ter, a contabilidade ela tem essa atuação muito técnica, mas aliada a uma visão estratégica, a gente percebe o quanto que a gente gera valor, né, real às entidades de maneira sustentável também. Eu poderia fazer umas perguntas, né, mas eu vou deixar aqui para os nossos alunos, professores,
Podem colocar no chat, né? Chat. Ou então podem também chamar no microfone aí. Eu vou até já passar a palavra para o Rafael, que ele já está com a mãozinha levantada. Pode Tudo falar, bem? Rafael. Oi, Ana Carolina. Lidiane, a minha pergunta é que você disse que você já trabalhou como auditora, é isso? Sim. E você disse aqui no evento que sobre Excel, né? Uhum. Pedaço. Beleza. Na segunda-feira, Lidiane, eu estou participando de um processo seletivo para trabalhar numa empresa de cartão de crédito. E ontem eu fiz a primeira entrevista de uma fase, fui aprovado. E na segunda-feira eu vou participar de um teste de Excel para vaga de auditor de sistemas. Legal. É uma empresa que chama Brasil Card. E eu queria te falar, é, assim, que você me fala dessa auditoria, né? Assim, tem como você me falar um pouco mais a fundo, assim, bem rapidinho? E como que, assim, você acha que ela me passou, né, o conteúdo desse teste de Excel e é adição, subtração, divisão e multiplicação. Tem como você me falar alguma coisa sobre isso? Claro. A auditoria que eu atuei foi a auditoria contábil mesmo, tá, pessoal? Das Big Four, eu fui da Deloitte por muitos anos. Mas o Excel, ele é indispensável em qualquer área contábil, administrativa que vocês forem fazer parte, tá, pessoal? Nesse caso, Rafael, de processos seletivos envolvendo Excel, o que eu vejo muito é eles pedirem algumas fórmulas que a gente utiliza bastante no dia a dia. Eu não sei se você utiliza o Excel em português ou em inglês, mas tem uma fórmula chamada PROC-V ou VLOOKUP no inglês, que essa é batata, essa vai cair no seu exame com certeza. Não tem uma provinha de Excel que eles não peçam um bom VLOOKUP, PROC-V. Então, acho que se eu estivesse no seu lugar, aproveitaria que seu exame é só na segunda, né? Tem o final de semana pela frente e tentaria desbravar aí um pouco dessas principais fórmulas que pode ser o que eles vão te pedir lá na hora. Ah, ok. Como que chama? Então, muito obrigado, viu, Lidiane? Imagina, à vontade. Para que ver é batata mesmo. É o Todas têm. basiquinho, né? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bem, então vou fazer uma pergunta. Não, eu quero Então, vamos elogiar. lá. Achei muito bacana, achei a forma como você apresentou, e eu fico assim muito satisfeito de ver uma pessoa jovem, bonita, falando com tanto desembaraço e trazendo tanto conteúdo. Então, parabéns, eu adorei te ouvir, adorei seus exemplos, adorei, gostei de tudo. Obrigado, tá? Imagina, que prazer, Marcelo, ter seu feedback. Obrigada. Prazer é meu. De fato, né? Ela sabe que ela fala muito bem, não é à toa que ela está investindo um pouco nessa carreira, né, Lidiane? Fala um pouco para a gente como que é essa. Aliás, assim, até uma curiosidade que eu tenho, porque eu te acompanho já há um bom tempo, mas a gente não parou para conversar ultimamente. Quando eu vi que você saiu lá da Deloitte, eu pensei, gente, para onde que ela vai agora? Eu vi que você está aí com seus próprios projetos, né? Ou seja, de uma maneira um pouco mais assim, empreendedora, né? Do seu próprio negócio. Então, conta para a gente como foi isso, por que você mudou de carreira. Claro. Bom, pessoal, eu, assim, recomendo todos vocês, como contadores, a terem alguma passagem pelas Big Fours, porque, assim, é uma escola. Eu aprendi muito, passei 7 anos, né? Entrei como trainee, saí como gerente, e é um trabalho muito interessante, mas é um trabalho que exige uma dedicação total, porque, assim, a minha rotina era muito puxada, era de segunda a segunda-feira. Você precisa manter um nível assim, de estudos muito elevado, é uma carga horária muito elevada. Então, eu ficava assim, de segunda a segunda-feira por conta do trabalho. E foi chegando um momento que eu fui vendo alguns talentos meus já bem desenvolvidos, e eu acho que a vida foi muito generosa comigo até aqui. E eu sentia muito essa necessidade de retribuir de alguma forma tudo aquilo que eu vinha recebendo.
E aí eu fui para o planejamento financeiro porque eu acho que ele é um caminho de via dupla. Eu consigo atuar com planejamento financeiro tanto para a pessoa física, que é um trabalho, uma fatia mais social da minha vida, como também para a pessoa jurídica, que nada mais é do que o FP&A das organizações. E tendo uma bagagem assim muito sólida de finanças corporativas, de contabilidade, que você aprende ali na auditoria, eu tenho sido muito feliz nessa decisão e tenho conseguido ajudar os dois lados. Continuei no mundo corporativo, porque eu sou apaixonada por mundo corporativo, pessoal. Eu adoro o blazer, o salto alto, o cafezinho, tudo que o mundo corporativo nos oferece, mas eu também amo pessoas e eu amo poder contribuir com essas pessoas. Então, eu acho que esse foi o principal motivo da minha saída da auditoria, mas também é uma área muito rica de negócio. A boa notícia para vocês é que contabilidade tem um leque tremendo. Então, vocês vão ter muitos caminhos a percorrer. Vocês vão ver que depois de formados, cada pessoa aí da sala de vocês vai percorrer um caminho diferente. E são caminhos muito felizes, com muita prosperidade. Eu realmente desejo que seja assim para vocês, que é o que eu tenho visto desse mercado contábil. Lidiane, falando aí sobre oportunidades, né? Já que eu comecei falando, eu vou falar rapidinho, professor Luciano. Daqui a pouco eu te passo a palavra. Ah, Mas você falou de reforma tributária, né? Como uma oportunidade, e eu vejo também ainda as normas de sustentabilidade, né? Que agora vão dar aí uma prerrogativa para os profissionais de contabilidade, também para auditores, né? Que vão fazer a asseguração desses relatórios que também, né, ainda é algo para o futuro, né, só vai ser demandado pelas empresas lá para 2026, mas você que tem aí um bom contato com o mercado, né, com grandes empresas, né, aí em São Paulo principalmente, você está enxergando, como que você está enxergando isso como oportunidade para esses profissionais e o que você o que você, digamos assim, dá de conselhos a esses profissionais, uma vez que é muita novidade, né? Não é algo que a gente estudou na graduação, então a gente está tendo que correr atrás. Então, é algo que assim, a gente tem muito interesse em realmente trazer para o aluno ali pronto, porque eu acho que é uma grande oportunidade também para um futuro que vai nos bater a porta, já está nos batendo a porta agora. sim. Carol, o mercado ele muda e a gente tem que mudar com ele. E essa questão do ESG chega com muito peso no mercado. Eu acho que já tem uns 2 anos para cá que a gente vê assim falar muito de ESG. No meu tempo de Deloitte, eu já tinha conhecido vários profissionais sendo contratados para assumir essa responsabilidade do ESG. E hoje, dentro das empresas, né? Na empresa que eu estou hoje, eu estou vendo a estruturação do relatório de sustentabilidade lá, com uma consultoria de ESG contratada. Então, sem dúvidas, assim como a reforma tributária, é um mercado que vai crescer muito, que vai demandar muito do profissional contábil. Inclusive, já tem muitos MBAs e pós-graduações nesse tema. Eu tenho um amigo próximo fazendo e está adorando. E eu acho que é nosso papel, independente da gente atuar diretamente ou não, buscar o máximo de conhecimento que a gente puder em relação a esse tema. Então, em relação à reforma tributária, eu já estou buscando várias palestras, pequenos cursos. Esse é o nosso papel como contador, pessoal. Não vamos ser medianos, vamos ser os melhores possíveis naquilo que a gente pode fazer. Não se permitam ser medíocres no sentido de mediano da palavra. Mas se vocês estão vendo que esses temas são gigantes e estão afetando a área de atuação de vocês, não deixem passar batidos. Quem quer atuar diretamente com essas áreas, já comecem a se direcionar, mas para os que não vão atuar diretamente, assim como eu, desejo muito que vocês consigam encontrar formas de conhecerem pelo menos o básico desses temas, porque eles vão vir com muito peso a partir do ano que vem. Isso mesmo, obrigada. Professor Luciano, vou te passar a palavra. Você baixou a mão, mas eu sei que você quer falar. Só não estou te ouvindo, acho que está mudo aí. Lidiane, parabéns, sua palestra foi magnífica. Já esperava, né? Porque uma excelente aluna como você, realmente o que vem dos seus depoimentos, da sua experiência, são fenomenais, viu? Uma pergunta que não pode calar, com tanta perspectiva que você tem aí, que você está indo
em novos desafios, que nós só temos a parabenizar, e o desafio de ser professora. Bom, Luciano, olha, eu preciso encarar um mestrado ainda pela frente, né? Não consegui colocar ele ainda na minha rota, mas pensando tanto em planejamento futuro como eu penso, eu vou tentar encaixar ele em algum ano, porque é um grande desejo e assim, parabenizo todos vocês aqui, porque vejo que é a forma mais nobre de se conseguir distribuir aquilo que vocês sabem. Então, eu admiro muito essa profissão e quem sabe algum dia eu não chego lá. Quando você quiser, você fala que a gente cede lugar para você, tá bom? Ah, não, eu vou querer ser parceira, eu vou querer ser dupla. Ceder eu não aceito, Eu não. acho que ela Não. quer morar em São Paulo, professor Luciano. Mas pode hoje com cursos online, pode perfeitamente, Vai onde estiver, projeto né? do EAD, né? Projeto de Isso, AD, viu? Mas Isso. eu estimo aí que todo esse caminho que você está sendo seja constantemente exitoso, e para nós, ex-professores de você, é um orgulho estar contando com você sempre, escutando os seus depoimentos. Espero que os colegas, seus futuros contadores, estejam também tanto motivados como você sempre esteve. Parabéns, tudo de bom para você, viu, Lidiane? Obrigada, Lauria. Inclusive, eu não partilhei nessa palestra, mas em muitas eu compartilho como foi a primeira vez que eu fechei um balanço. E só para não deixar de ressaltar que foi na sua prova, e eu nunca esqueci aquele frio na barriga, a turma inteira nervosa, o primeiro balanço que a gente fez, e o primeiro balanço que eu fechei foi na tua disciplina. Isso, inclusive, é um Que bom, caso que eu conto em muitas palestras. que bom. Fico satisfeito, viu? Então, tudo de bom para você. Obrigado pela atenção. Obrigada. Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta. O Ian tinha levantado a mão, baixou a mão. Ian, você quer falar? O Ian é nosso aluno do Coração Carente. Ah, legal. Eu acho que você ligou o microfone, mas não estou te ouvindo. Bem, se der certo, aí você chama aí. Eu não estou te ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Eu tinha desmutado no Teams e não tinha desmutado no computador. Mas eu queria fazer uma pergunta, Lidiane. Você trabalhou, né, aí na parte de auditoria, né? Acredito que até recentemente, e Uhum. agora está com projetos pessoais aí, mas o que você vem acompanhando? Como que as grandes empresas aí já estão se preparando? Como elas estão se preparando na parte operacional e principalmente na parte tecnológica, mediante, né, novas legislações que vêm surgindo e principalmente agora com a nova reforma tributária? O que você vem notando que essas empresas, como que está sendo a mexida dentro dessas empresas? Bom, a gente tinha algumas frentes, né? Primeiro, empresas de um porte maior estão constituindo times multidisciplinares para cuidarem de sistemas. Quando a gente dá uma olhada, até no LinkedIn mesmo, eu adoro a plataforma, e fico sempre dando uma olhadinha ali no mercado, a gente consegue já ver oportunidades em relação à reforma tributária. E eu conversei com alguns profissionais que atuam nessas empresas, estão participando, né, dessa estruturação, e eles vêm falando muito disso, né, de montar times multidisciplinares, porque quando a gente fala de uma reforma, por exemplo, pessoal, a gente tem que pensar no impacto, não é só no débito e crédito, no contábil e no financeiro, mas a gente pensa no impacto ali desde a nota fiscal, desde a escolha do fornecedor. Então, é um end-to-end, né, do início ao fim da operação. Então, vai envolver realmente um time aí que performa muitos setores da companhia. Tem empresas que estão optando pela construção desse setor, ou também pela contratação de consultorias externas, que é muito comum
Então, se você quiser atuar nessa área, eu acho que vão ter muitas oportunidades também nas empresas de consultoria para que elas deem suporte para as demais empresas em como fazer todas essas mudanças. Quando a gente fala de tecnologia, é o mesmo, né? Para mim, que vim da Deloitte, eu atuava junto dos profissionais de tecnologia e tinha muita demanda. Eles eram contratados assim recorrentemente. Então, ou a empresa opta pela contratação interna, se ela tem o budget, o orçamento suficiente para isso, ou com certeza ela vai buscar em alguma empresa de consultoria especializada de mercado. Entendi. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, Ian. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Alguns comentários aqui no bate-papo, né, que estão gostando da palestra, que a palestra é top, né? Também, não sei se você consegue acessar o nosso bate-papo, mas tiveram alguns comentários aqui, acho que perguntas só quem levantou a mão mesmo, né? Pessoal, se não tiver mais perguntas, acho que eu vou encerrar, porque alguns alunos e professores têm aula agora, sexta-feira, nesse horário, sim. Faz parte do processo, né? E ainda assim que o tempo tenha sido um pouco breve para a gente explorar todos os aspectos desse tema, fica algumas provocações relevantes, quem sabe, para próximas conversas, porque com certeza eu vou te chamar mais outra vez, viu, Lidiane? Então, assim, o poder transformador do contador, esses cases reais, né? Foi bom para atualizar os meus cases, que eu tinha um caso assim, um pouco mais antigo, né? Mas muito legal também, que é o caso da Arapuã. Era uma empresa assim, muito rentável, muito lucro, mas a gestão financeira dela era péssima, tanto é que ela, né, ela faliu. Então, é um case muito legal, mais antigo também, mas estou ficando antiga, né? Tem que atualizar. Mas esses cases são muito legais, né? Porque a gente vê aí empresas bem recentes, né? Que a gente tem algum tipo de relação com elas, seja como cliente, né? É bem interessante ver esse outro lado da moeda também. Eu não sabia que a Netflix, né, no início era dessa forma, mas faz todo sentido, né? Até porque ali ela precisava fazer alguns investimentos e isso iria impactar financeiramente, né? Mas no médio prazo ela já passou a ter um retorno disso. Então, também sobre o valor simbólico e econômico da nossa contabilidade, que além das soft skills, né? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque a gente foca muito no técnico, né? Na linguagem técnica que é a contabilidade, e às vezes esquece de desenvolver outras habilidades importantes para esse profissional, né? E não só para o contador, para qualquer área, a gente precisa desenvolver essas habilidades. E você nos mostra o quanto você desenvolveu, principalmente em relação à comunicação, né? Além de outras habilidades que você também apresenta na sua palestra. Então, tudo isso, sim, essas soft skills, cada vez mais indispensáveis para o exercício da nossa profissão. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Lidiane, né, pela generosidade, né, em compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências, e a todos vocês que aqui nos acompanham no Papo e Segue, e em outros momentos, né, que a gente se reúne aqui presencialmente, online, a gente faz isso com muito carinho, pensando aí enriquecer o conhecimento de vocês, em crescer profissionalmente. Agradeço a todos pela participação, pela presença, que a gente possa continuar valorizando esses espaços de aprendizado e construção coletiva. E também agradecer a todos os professores aqui presentes, eu não citei, mas tem muitos professores aqui. Pode ser que eu até não cite alguém e fique constrangida com isso, mas eu vi muitos nomes aqui e agradeço a todos vocês também. E eu vou desejando uma boa noite a todos. Ana Carolina, e o certificado vai vir pelo SGA? Eu vou baixar a lista agora, vou disponibilizar para a equipe da secretaria e quem fez a inscrição pelo SGA, eles vão dar a presença por lá e é disponibilizado o certificado pelo próprio SGA, tá bom? Ok, obrigado. Por nada. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite. Obrigada, Boa pessoal. noite, nós é que agradecemos, viu?
Obrigada. Vou encerrar a gravação aqui. Boa Mas, noite, Lidiane, Boa muito